Paz e graça, amados. Então, minha gente, Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de devocional. Que bênção, né? É isso aí. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve para fazer devocional todos os dias. Você tem esse hábito. É uma bênção a gente adquirir esse hábito do devocional e orar juntos também todo dia, tá bom? Então se inscreve aí e começa a acompanhar com a gente. Gente, hoje nós temos aqui um texto para nós começarmos que está em 2 Timóteo, no capítulo 2 e é o verso 5, que diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Que bênção, né? Maravilhoso. E o título da mensagem, o autor diz: O jogo da vida. Parece, né? Não parece que a nossa vida é um eterno jogo, que tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde, né? Tem dia que a gente se decepciona, tem dia que a gente se alegra. A vida, né? Ninguém passa por aqui só como se fosse um jardim de flores, tudo muito lindo, maravilhoso. Tem as lutas e Jesus não escondeu, né, da gente: no mundo tereis aflições. E aí cabe a gente saber como lidar com as lutas, com as dores que vão surgindo, né, ao longo da caminhada. A gente não pode desistir, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer isso, de tão cansado que a gente está, de tanta luta, tanta dor, sofrimento, parece que não acaba nunca. Mas a gente precisa lembrar de, se a gente está cansado, a gente tem que descansar e não desistir, né? Tem hora que a gente precisa dar uma parada, assim, sabe? Para poder continuar. Respirar para poder continuar. Porque senão a gente não fica bem, nem para a gente e nem para os outros, né? Muitas vezes a pessoa está ali, cansada de tanto lutar pelas outras pessoas, às vezes por família, por uma empresa, e você vê que se você não der uma parada para você respirar, você não vai poder cuidar desse pessoal todo, né? Então você precisa também ter o momento de parar. Até nos jogos, nas competições, existe, né, um intervalo, um tempo ali, uma parada, toma uma água, enfim, tudo dá uma parada. Então a vida é assim também. A gente tem que dar uma pausa de tempos em tempos. Por isso que existe o fim de semana, né? Existe aquele dia de descanso. Por isso que existe férias, que muita gente não tira férias, né? Então, isso é necessário para o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito poder crescer, porque senão a gente vive numa luta constante ali, a gente não tem tempo nem de crescer espiritualmente, nem de evoluir. E a gente está aqui para isso, para ser uma pessoa melhor a cada dia e para buscar o nosso crescimento espiritual, né? Da gente poder estar na presença de Deus e isso ir evoluindo, né? Cada vez mais a gente tem intimidade com Deus, está alinhado com o propósito de Deus na nossa vida. Então, nós estamos aqui para isso. Deus quer sim que a gente seja feliz, quer sim coisas boas para a gente, mas a gente também não pode achar que estamos aqui só para ser felizes. O que importa é ser feliz. Essa frase se tornou assim, né, uma moda. O importante é ser feliz, mas não é só assim. Tem uma vírgula, né? O importante é ser feliz, desde que não machuque os outros, né? E tantas outras coisas. Porque não adianta a gente ser feliz, a gente estar bem, numa situação boa e por trás da gente, né, os bastidores da nossa vida, o caos completo. Então, isso não é agradável.
A gente precisa, sim, ter o amor ao próximo, pensar nas outras pessoas, porque fazem parte da nossa vida. Aqueles que nos amam verdadeiramente, que nos consideram, que se preocupam conosco, porque todo mundo tem pessoas boas e ruins na sua vida. Porque tudo na vida é assim, gente. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então não adianta a gente ficar naquela história de que o vizinho tem o gramado mais verde, porque você não conhece a dor do vizinho. Então a gente tem que estar constantemente avaliando isso na nossa vida, escolhendo o que é melhor para nós, desde que a gente não vá ferir ninguém, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas não vão ter esse mesmo pensamento, mas o que importa é entre você e Deus. A gente tem que fazer o bem sem esperar em troca, porque quando acontece a troca, é um lucro, é algo que você não espera, é uma bênção, é maravilhoso, você sabe, você fez sem esperar aquilo e você foi abençoado. Então, é muito maravilhoso. E mesmo as dificuldades, as desavenças que a gente tem, né, as decepções, traições, a gente não precisa querer fazer a justiça com as nossas mãos, né? A justiça é de Deus. Ele faz, ele vê e realiza a justiça no tempo certo, né? E da forma certa. Porque se a gente for fazer como a gente quer, não vai dar certo, né? Porque as ideias que vêm na nossa cabeça de vingança, de querer ver o outro passar o que a gente passou, é do ser humano isso. É o instinto, a defesa, né? Atacar como defesa. Então, a gente tem que estar com Jesus como foco, porque senão a gente se perde nessas coisas, se desvia, coloca em risco a nossa salvação por uma atitude errada, que muitas vezes não tem como voltar atrás, não tem como corrigir, já está feito. Então, a gente tem que saber lidar com todas as situações na vida. A gente não sabe do que a gente é capaz de fazer. Só num momento de dor, de urgência, que você vê, faz e depois você pensa assim, eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso. Eu não acredito que eu errei assim, que eu cometi isso, que eu deixei que isso acontecesse. Porque às vezes, a gente está fora de si, né? E essa brecha aí é tudo que o inimigo quer, para te incentivar a fazer o que não deve, o que não presta mesmo, né? Então, gente, estejam atentos e usem os recursos que a gente tem em Cristo, porque quando a gente está caminhando com Jesus, a gente tem todos os recursos que a gente precisa. A gente tem tudo à nossa mão. E principalmente a gente tem a Ele do nosso lado, né? Entrar num jogo com Jesus é entrar com o placar decidido, né, a nosso favor. Então, a gente tem que usar do que Jesus nos oferece, e que é tanta coisa, tanta coisa. A gente não precisa de mais de nada além do que ele nos oferece. E se a gente caminhar ali como ele, digamos assim, propõe, a gente vai ter a vitória. Amém? Deixa essa mensagem aí no coraçãozinho de vocês hoje. E ele deixa essa frase, olha: não tente vencer pela força do seu braço, mas sim pela sua confiança no Pai. Olha aí, mais ou menos o que eu falei agora, né? Ele recomenda a gente a leitura do capítulo 4 de Atos, tá bom? Para a gente ler a palavra, meditar nela. É isso aí, então. Gente, vocês já deixaram aí a sua curtida, seu like, deixa aí, deixa seu amém nos comentários e envia o vídeo para a gente estar evangelizando. Envia para pelo menos uma pessoa, tá bom? É isso aí, vamos orar então? Pai, estamos aqui mais uma vez na tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, porque podemos estar contigo todos os dias.
Senhor, em nome de Jesus, te apresento todas essas vidas que entram em oração aqui junto comigo, Pai. Examina o coração de cada uma delas, Senhor. Vê a sua dor, a sua necessidade, a sua urgência por um milagre, Pai. Vem com tua intervenção divina nessas vidas, Senhor, proporcionando o alívio, proporcionando, Senhor, as bênçãos que cada um precisa, muitas vezes de uma cura, de uma situação financeira que precisa de recursos urgentes, Pai, em nome de Jesus, vem concedendo essa bênção, Pai. Essa pessoa, ela não quer mais viver esse tempo de escassez, de endividamento. Vem, Senhor, urgente sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traz libertação a todo aquele que está aprisionado, que está num verdadeiro cativeiro espiritual, Senhor. Quebra essas cadeias, quebra essas amarras, em nome de Jesus, que essa pessoa, ela seja liberta com o toque do teu poder na vida dela, Pai. Que caia por terra toda ação maligna, seja desviada toda a seta do inimigo contra nós. Em nome de Jesus, Senhor, e traz o refrigério à nossa alma, traz o ânimo novo, traz a tua paz, Senhor, enche o nosso coração da tua alegria, que renova a nossa fé, renova a nossa esperança e nos fortalece. Em nome de Jesus, Senhor, nós te honramos, nós te glorificamos, nós te adoramos, Pai. Só Tu és o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor em nossa vida, Pai. Nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente amada? Então é isso aí. Não esqueçam, orem por Israel, orem pela paz em Jerusalém e pelos nossos irmãos missionários. Amém? Somos a igreja intercedendo pelos missionários. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.